Olá, meus amigos do nosso canal do YouTube. Eu estou aqui para tratar de um assunto que virou uma polêmica, um assunto que tem causado medo, tem deixado as pessoas aterrorizadas. Estou aqui por causa do coronavírus. Não vou falar sobre o coronavírus, porque isso aí já tem médicos, pessoas que realmente entendem do assunto, infectologistas, pessoas especializadas que sabem falar sobre o coronavírus e a doença que ele transmite, que é o Covid-19. Eu estou aqui para falar sobre a palavra de Deus e dentro do que a palavra de Deus nos diz sobre essas coisas que aconteceria no mundo, que causaria pânico. Estou vendo muitas pessoas com pânico, com sofrimento, pessoas chorando, preocupadas, porque elas já têm, uma certa debilidade na saúde, então estão desesperadas com medo. Mas a palavra de Deus nos diz aqui em Romanos 8,15, porque Deus não nos deu espírito de medo para vivermos atemorizados. E eu estava pensando sobre toda essa situação, sobre esse pânico que está no mundo inteiro a respeito desse coronavírus, o que esse coronavírus tem causado nas pessoas. E eu me peguei pensando em as 10 pragas que a Bíblia nos relata, as 10 pragas que foram enviadas para o Egito. Deus enviou aquelas pragas para o Egito. Você encontra essas pragas relatadas em Êxodo capítulo 7, a partir do versículo 14, até Êxodo 12 e o versículo 36. Então, em todo esse decorrer das escrituras, estão relatadas ali 10 pragas que Deus enviou ao Egito. E eu quero te lembrar que quando Deus enviou essas pragas ao Egito, o povo de Deus estava lá no Egito. Israel estava lá no Egito. Eram escravos. Trabalhavam forçadamente, trabalhos pesados. Israel estava ali. Essas 10 pragas atingiram o Egito, atingiram os egípcios. Pessoas morreram. Pessoas foram torturadas por piolho, por lepra, por diversas situações que se cumpriram as 10 pragas. Os egípcios sofreram os ataques. Os egípcios sofreram as pragas. Israel estava lá. Israel estava lá no Egito. Israel era o povo amado de Deus. E no povo de Israel, em ninguém do povo de Israel, nenhuma daquelas pragas atingiu. A nenhum dos israelitas, nenhuma praga atingiu. Agora eu te pergunto, quem somos nós aqui no mundo, uma vez que nós recebemos Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas? Somos povo de Deus ou não? Então, você que é crente, você que crê na pessoa bendita do Senhor Jesus, você que crê que essa palavra é a verdade absoluta de Deus para nós, meu irmão, minha irmã, para que ficar nesse desespero, com medo de coronavírus? Quando a palavra de Deus me relata no Salmo 46, versículo 7, e diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Nós vamos temer o quê? Nós vamos ficar com pânico por causa de quê? Eu entendo, nós somos humanos, nós temos alma, mas o intuito da mídia, o intuito do mundo é exatamente isso, é aterrorizar a população, é causar desespero na população, para que alguém se levante e fala: eu resolvi. Cuidado, igreja.
Cuidado, igreja, aonde você está colocando o seu foco. Igreja, aonde você está colocando os seus olhos. Quando o Salmo diz que o Senhor dos Exércitos está conosco e a igreja com medo, a igreja aterrorizada, o povo que é comprado e remido pelo sangue de Jesus, um povo com medo de um vírus, com medo do desespero que a mídia está colocando na cabeça das pessoas. O Salmo 23, versículo 4, diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. As pragas, as doenças, as epidemias, pandemias, endemias, isso sempre teve na terra. E sempre também nós temos a palavra de Deus. Em quem nós vamos confiar? No que Deus nos diz? Ou no que está o terror que a mídia está colocando nas pessoas? O Salmo 91, versículos 5 a 7 diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da peste que voa de dia, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, meu irmão, minha irmã, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a notícia que vem dos céus para nós. Nós vamos ignorar os conselhos, os cuidados, os zelos que o Ministério da Saúde, a Anvisa, os médicos todos estão falando? Não, não vamos ignorar. A palavra que eu estou trazendo aqui não é para ignorar o coronavírus. Não é para você deixar de cuidar, fazer a sua parte, né? Os meios, aquilo que nos cabe fazer, aquilo que nos pertence fazer, nós fazemos. Eu não estou ignorando isso. Eu não estou ignorando os cuidados do Ministério da Saúde, da Anvisa. Eu não estou ignorando aqui as alertas que os médicos estão dando. Eu estou aqui para te lembrar que a palavra de Deus te garante proteção total. A palavra de Deus te garante livramento. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu estou aqui para te falar que ponha os seus pensamentos no alto onde Cristo vive e não fica apavorado com o terror que a mídia está fazendo. Foca sua mente, seus pensamentos, foca sua vida nas promessas de vida, promessas de saúde e vida. Foca naquilo que Deus tem para você. Efésios 2:6 diz que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós, a igreja de Deus, aqueles que têm suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não precisamos ter pavor, ter pânico, ter desespero por causa das epidemias. Não, porque o Senhor cuida dos que são teus. O Senhor zela por cada um de nós. No Salmo 91, versículo 10, diz que nenhuma praga chegará na minha casa e na sua casa. Nenhuma. A Bíblia não diz algumas, ela diz nenhuma. Nenhuma praga chegará na sua casa e na minha casa. Então vamos crer, vamos confiar naquilo que Deus diz para nós a respeito de nós e que Ele garante aquilo que Ele fala. Na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo nos diz assim: maior, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim. Quem está em mim? O Espírito de vida, o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está em mim, Ele está em você. Ele é maior do que o coronavírus. Ele é maior do que todas as moléstias que há na terra. Ele é maior do que tudo que há nesse mundo.
maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não tenha medo. Não fique com medo. Faça sua parte. Tenha a higiene pessoal. Tenha higiene. Evita aglomerados de pessoas. Evita. Faça aquilo que estamos sendo advertidos a fazer. Mas sem o medo, sem o pânico. Em 1 João 4,18, a palavra de Deus diz que o medo produz tormento. E eu estou vendo crentes com tormento, vivendo atormentado com medo do coronavírus. Meu amado irmão, minha amada irmã, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Muito maior. Foca no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Então você não precisa ter medo. Você não precisa viver em pânico. Você não precisa viver conduzido e amedrontado por causa do que a mídia está falando. Confie no Senhor. Confia no Senhor. Ele está cuidando da tua igreja. Assim como ele cuidou de Israel lá no Egito, junto com Moisés, aquele povo de Deus que estava ali. Assim como ele cuidou daquele povo, pragas caíam no Egito, nenhuma praga atingia o povo de Deus lá no Egito. Assim como ele cuidou, muito mais ele cuida de nós agora. Qual é a diferença? Estamos debaixo da graça. Estamos em Cristo Jesus. Israel não estava em Cristo Jesus. Atente para isso. Israel dependia de Deus, mas não estava em Cristo Jesus. A igreja, você e eu, estamos em Cristo Jesus. Estamos protegidos, estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, que nos livra de todo o mal, que não deixa nenhuma praga atingir nossas casas. Então, queridos irmãos, vamos confiar de verdade no nosso Deus. Você que está amedrontado, você que está com medo, vai para a palavra de Deus. Ela tem vida para você e para mim. Ela tem saúde para você e para mim. Ela é a boca de Deus falando para nós. E ele diz, não temas, eis que estou contigo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe sua família, que Deus nos cubra e nos livra de todas essas pragas e maldições que estão caindo pelo mundo. 1.000 cairá do seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Firma nessa promessa. Amém? Um beijo, fica com Deus. E no mais, esse coronavírus vai passar, virão outros, e de todos, o nosso Deus que é fiel e poderoso, ele nos guarda. Amém? Que Deus nos abençoe.